dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Quer dizer, não sei se é bom dia ainda, né? Que eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo ainda na parte da manhã. Mas se for à tarde, boa tarde pra vocês, tá bom? E aí, prontinhos para mais uma leitura na Bíblia? Isso, a gente está no capítulo 7 de 1 Coríntios. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E aí, preparados? O Senhor vai te falar essa manhã. Hoje não temos comentário da autora. Se o Senhor falar algo no meu coração, a gente fica combinado que eu compartilho com vocês, tá bom? Vamos orar? Aleluia. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui mais esse dia, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, coloca cada dia mais sede e fome por Ti em nossos corações, Senhor. Nos dê entendimento da Tua palavra, traz revelações novas, limpa a nossa visão, Senhor. E nos ajude, Senhor, a cada dia colocar, assim como essa canção está dizendo, colocar o controle nas Tuas mãos, Senhor. E não tomarmos mais o controle da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a todos os dias, ó Deus, tomar essa decisão, Senhor, de perder o controle e dar o controle ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. É o que nós pedimos essa manhã e agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero mais, eu quero perder o controle. Eu quero, você quer? Vamos dar o controle para Ele, amém? Controle, eu quero mais fundo, mergulhar mais fundo. É só quando a gente vai fundo que a gente perde todo o controle, amém? Enquanto a gente fica aqui, ou com a água pelos pés, ou na altura do joelho, a gente está controlando a situação. Mas quando a gente mergulha, quando a gente vai fundo nele, a gente se perde e Ele controla tudo, amém? Glória a Deus que a gente venha viver isso. A minha oração nos últimos dias é essa: Senhor, eu quero perder o controle. Eu quero de fato, Senhor, e de verdade, dar o controle ao Senhor. Aleluia. E eu vou conseguir, você também, amém? Se você assim quiser, você também vai conseguir. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pausar a música. Eu amo essa música. Não dá nem vontade de parar. Aleluia. Aleluia. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, é tudo que nós queremos. Aleluia, aleluia. Eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Eu quero mais. Eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pausar, senão eu fico aqui o dia todo. Aleluia. Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre
sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada. Nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Você, de novo, versículo 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupar-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor,
para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Acabamos de ler algumas recomendações acerca do casamento, né? Então, Paulo era solteiro e Paulo orienta que se as pessoas conseguirem se controlar, que elas não se casem. Por quê? Para não ficarem presas às coisas desse mundo, né? E é verdade, eu penso, né? Quando a gente casa, quando você tem filhos, aquilo toma mais o seu tempo, toma mais os seus pensamentos. E quando você não tem um casamento, um esposo, uma esposa, filhos, você realmente não fica apegado às coisas dessa terra. Amém? Porque nós não somos cidadãos dessa terra. A gente é cidadão do céu. Aleluia. A gente está aqui de passagem, somos peregrinos. Não é verdade? Mas se você não consegue se controlar, é melhor que case, para não viver pecando. Amém? Então, assim, são as recomendações de Paulo. Seria bom que todos fossem solteiros, mas aí também como haveria, né, a procriação, né, na humanidade. Mas eu entendo o que Paulo queria dizer. Ele queria que a gente tivesse uma vida para o Senhor. Amém? Então, se você não consegue se controlar, case-se, mas tenha a sua vida para o Senhor. Ponha o Senhor em primeiro lugar, na frente de filho, na frente de esposo. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, como solteiro ou como casado. Porque às vezes uma pessoa solteira coloca o carro em primeiro lugar, coloca o trabalho em primeiro lugar, o futebol em primeiro lugar. Então, assim, isso é bem relativo, né? Se você for um solteiro que vive para o Senhor, é bom que seja assim. Mas se você não for um solteiro que vive para o Senhor, também não faz sentido, não é verdade? Então, assim, a gente tem que, independente de estar casado ou solteiro, a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele é a prioridade, é o primeiro, é o centro de tudo. Amém? Perca o controle, coloque o controle na mão dele da sua vida. E ele vai te direcionar naquilo que for melhor para você. Amém? Então aí, ó, Jesus está voltando. Não fique agarrado às coisas dessa terra. Você não é cidadão daqui. Não tira Jesus daí do seu coração. Amém? Deixa ele aí, ó, grudadinho em você. Você é casa de Deus. Não se esqueça disso. Você é morada dele. E cola comigo na leitura da Bíblia, tá bom? Até amanhã, se ele permitir. Beijão. Tchau.